E eu que comprei uma casa e a minha sogra se mudou antes de mim. Segundo ela tinha direito de morar ali, porque o filho dela tinha a obrigação de dar uma casa primeiro pra ela, pra depois comprar uma pra nós. Eu trabalho desde os meus 13 anos e o meu avô sempre me falava: guarde metade do seu dinheiro pra que no futuro você tenha uma casa. E assim eu fazia. Eu sempre guardava uma parte do meu dinheiro pra realizar o sonho de ter uma casa. Eu trabalhei por muitos anos de diarista, até que eu consegui um emprego em uma empresa. E foi ali que eu conheci o meu marido. Fui conhecer a família dele e ele morava com a mãe dele e mais 2 irmãos. Só ele e a mãe dele que trabalhava na casa. Os irmãos dele passavam o dia todo soltando pipa. Eram 2 preguiçosos. Era o meu marido que arcava com a maior parte da despesa na casa dele, porque a mãe dele sempre defendia, passava pano nos 2 irmãos dele, dizendo que eles tinham que aproveitar a vida. Então a gente decidiu morar junto e a gente pagava aluguel e ele continuava ajudando a mãe dele, porque ela vivia pedindo dinheiro pra ele. Até que um dia eu falei pra ele que a gente deveria sair do aluguel e comprar a nossa casinha. E ele veio com aquele papinho que não tinha condições, que ele não tinha nenhum dinheiro pra dar de entrada, quem dirá pra comprar uma casa. E eu, com a minha boca grande, falei que tinha um valor X. Na mesma hora o olho dele brilhou. Então que ele me falou que a gente ia comprar essa casa sem falar nada pra mãe dele, com medo dela achar ruim, porque ela também morava de aluguel. E assim nós fizemos. Compramos a casa. E aí ele veio com papo que queria ajeitar a casa antes da gente se mudar. Quando vi ele comprando material pra pintar a casa, eu achei mesmo que ele estava fazendo isso. Eu tava tão ansiosa pra me mudar que certo dia eu saí do trabalho e fui na casa pra ver como é que tava ficando. Quando eu cheguei lá na casa, eu dei de cara com a minha sogra, organizando a mudança dela. E o pior, o meu marido tava lá ajudando ela. Eu fiquei sem acreditar no que eu tava vendo. Perguntei pra eles que palhaçada era aquela. E ele veio todo nervoso tentando se explicar. E ia me contar, mas não achava jeito, que a mãe dele insistiu muito pra morar na casa, porque ele tinha a obrigação de comprar uma casa pra ela primeiro, pra depois comprar uma pra nós. E eu fiquei indignada, perguntei como ele teve coragem de fazer isso comigo. E ela já entrou pelo meio dizendo que antes dele comprar qualquer coisa pra mim, ele tinha que dar primeiro pra ela, porque ela era mãe dele e foi ela que criou ele. E ainda me falou que não tinha nada demais a gente morar por mais um tempo de aluguel. E eu falei: tá certo, o seu filho tem sim que te dar uma casa, mas com o dinheiro dele, não com o meu. E já vai logo saindo da minha casa, porque aqui vocês não vão morar. E aí eu virei pro meu marido e falei: nem se deu trabalho de passar lá na casa onde a gente morava pra pegar as coisas dele, porque eu ia jogar tudo na rua. E ele ainda teve a audácia de falar que a casa também era dele, e ele fazia com a casa o que ele bem quisesse. E a peste da mãe dele falando: essa casa é minha, ninguém vai me tirar daqui. Eu fui pra casa, peguei as coisas do meu marido e coloquei tudo na rua. Procurei um bom advogado e consegui provar que o dinheiro que foi usado pra comprar a casa foi antes de eu ter conhecido ele. Resumindo, ele não teve direito a nada da casa. Eles tiveram que se retirar da casa, revoltados, é claro. E aí eu vendi aquela casa porque eu tomei raiva dela por causa de toda aquela situação e comprei outra. Hoje em dia vivo bem na minha casa, que eu conquistei sozinha. Isso serviu de lição pra mim, não esperar nada de homem. Agora responde aí nos comentários o que você faria nessa situação.